Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo. Tá começando mais um Pod Triângulo, podcast que dá voz ao Polo Triângulo do Parlamento Jovem, essa região bonita do Triângulo Mineiro. A gente está aqui com convidados especiais da cidade de Perdizes, que entrou esse ano no Parlamento Jovem. A gente vai ver um pouquinho sobre como está sendo esse trabalho do Parlamento Jovem, na visão da coordenadora Laisa e também das alunas, a Fernanda e a Maria Gabriela. Vou me introduzir aqui para vocês. Eu sou o Marcos, apresentador desse podcast. Eu sou um homem cis, sou negro, tenho o cabelo cacheado, estou com fone de ouvido, uso barba cavanhaque, um óculos de armação marrom e estou de camisa preta. Vou passar agora para a Laisa se apresentar para a gente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Laísa, eu sou a professora coordenadora pedagógica do Parlamento Jovem aqui em Perdizes. Hoje, me descrevendo, hoje eu estou de camiseta marrom, eu sou da cor da pele branca, tenho cabelo castanho escuro, hoje ele está de rabinho preso, na cor preta, tá? Castanho escuro e preto, tenho os olhos cor de mel, sou um pouquinho gordinho, então rosto bem cheinho, tá? E vai ser um prazer ter a conversa com vocês hoje. Fernanda, pode se apresentar para a gente? Eu sou a Fernanda, aluna do Parlamento Jovem. Eu tenho 17 anos, estudo no Cefet Araxá. Eu sou uma menina cis, branca, meus cabelos são loiros, meus olhos são verdes e eu estou usando o meu uniforme do Cefet, que é na cor preta. Certo, Maria Gabriela. Eu sou a Maria Gabriela, também estudo no Cefet MG. Eu tenho 17 anos, estou usando uma camisa preta de banda, sou negra, estou usando um piercing na boca e meu cabelo, ele é castanho escuro. Certo, vamos então falar um pouquinho sobre o Parlamento Jovem. Primeira coisa que eu queria saber de vocês, como é a primeira vez que vocês estão entrando nesse universo do Parlamento Jovem, primeiro para a Laisa, né? Como é, Laisa, essa questão de trabalhar esse projeto aí tão importante para a juventude? Hoje eu posso falar que está sendo uma experiência incrível. Ver os jovens ser protagonistas de uma história que eles mesmos estão contando. Então, dentro das oficinas, a gente percebe, assim, o quanto eles são criativos e o quanto eles têm poder de mudança. E o quanto isso faz a diferença na vida deles e na vida de toda a sociedade aqui da comunidade que a gente está tendo no Parlamento Jovem. Então, assim, sentir essa cidadania, a responsabilidade deles dentro do Parlamento Jovem, principalmente esse ano com um tema tão, como que eu posso dizer, tão importante nos dias de hoje. Então, assim, é muito bonito ver eles participando, ter esse processo de inclusão entre eles, é muito bom. Bacana, é um projeto muito importante para a juventude, né? Um projeto que dá essa visão de cidadania, né? Que a gente sempre fala que falta. E vocês, meninas, vou começar pela Fernanda, na visão de aluno, como foi assim? Você viu lá o projeto Parlamento Jovem, como foi a vontade, a curiosidade de saber como é que é esse projeto, como ele trabalha, como é que foi para vocês? É uma experiência muito nova, né? E eu acho que é muito importante inserir a gente dentro da política, porque penso eu que nós jovens, nós somos capazes de ditar muitas tendências, de ditar modas, né? Então, conseguir ter essa voz para tratar de temas tão importantes, né, que eu acho que precisam sim ser tratados, eu acho que agrega muito para a gente, tanto no quesito acadêmico, porque a gente aprende a escrever propostas, a gente tem uma visão diferente de como que acontecem as coisas dentro da Câmara, e também tanto para o nosso desenvolvimento crítico. Eu acho que contribui bastante. É muito bom, né? É um projeto que realmente mexe com essa questão do senso crítico dos jovens. E você, Maria Gabriela? Eu acho importante, né? Eu conheci através da Fernanda, que ela me indicou o parlamento, perguntou se eu queria entrar. Gostei muito da ideia, porque eu gosto dessa ideia de trazer melhorias, não só para o Estado, né? Assim, não só para o município, mas para o Estado e para o Brasil inteiro, assim. É importante essa inclusão para o pessoal deficiente e com neurodivergência, tanto que eu tenho um irmão que ele tem TDAH,
E eu sei como é importante para eles ter essa inclusão nas escolas e com todas as pessoas. E a gente também, né, como jovens, temos mais. Vamos a mais além nos pensamentos e a gente consegue ter mais ideias para trazer melhorias para o município. Isso é bacana. É um projeto, gente, que muda realidades, né? Ele tá ali para mudar a realidade de vocês, principalmente do jovem, ali dentro dos temas que são abordados. Vamos falar um pouquinho agora, assim, dentro do que vocês tiveram de experiência hoje, o que mais marcou dentro da experiência? Daqui a pouquinho a gente entra um pouco do tema, mas dentro da experiência, do que vocês já experimentaram aí dentro das oficinas, o que mais marcou para vocês? Quem pode falar primeiro para a gente? O que mais marcou ali? Que, tipo assim, teve uma aula que eu não entendia tal coisa e a partir de então eu comecei a entender melhor esse assunto. Tem alguma coisa nesse sentido? A aula prática que a gente fez de saber como os outros se sentem, como o deficiente se sente, com uma pessoa assim que tem deficiência visual, uma pessoa que tem deficiência tipo no braço, nas pernas. A gente fez essa aula prática e me impactou bastante porque eu não sabia até então como era estar no lugar deles. Depois dessa aula eu entendi um pouco. Bacana. E você, Fernanda? Eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que essa aula, assim, ela mudou muito a minha percepção sobre o tema, porque a gente teve, assim, a gente experimentou um pouquinho do que essas pessoas passam, né? Então, a gente precisa ter essa experiência, eu acho, para a gente voltar o olhar um pouco mais para elas, que às vezes acaba passando batido. Essa vivência é importante, né? E você, Laísa, dentro da sua experiência aí como coordenadora, o que te chamou a atenção ali no momento que você estava trabalhando nas oficinas? Marcos, então, eu acredito assim que a participação dos jovens e a perspectiva que a gente vê deles em uma parte social e também política. Então, eles veem todos os lados. Igual numa dessas oficinas que as meninas estão comentando aí, a gente realmente tentou sentir, tentou descrever uma realidade que às vezes a gente deixa de enxergar, deixa de perceber. Então, eles, como jovens, que a gente está trabalhando com eles ali no parlamento, a gente vê que eles se dedicam, eles se doam o tempo todo, sabe? Então, realmente, eles querem entender para poder ver o que pode ser mudado, o que pode ser feito. Então, isso faz toda a diferença. Entendi, é muito importante mesmo, né? A gente vê realmente que faz efeito, né? Todo esse trabalho de educação faz efeito, porque eles absorvem tudo que a gente passa para eles. Então, vamos entrar um pouquinho aqui dentro do tema, né? A Maria Gabriela até comentou que ela tem o irmão que tem o TDAH, né? Queria que vocês contassem dentro do tema, né? O Parlamento Jovem, o tema é inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergência. Como que eu vou trabalhar esse tema ali dentro ali, qual que era a minha visão, o que impactou, se vocês têm experiências, igual a Maria Gabriela falou que tem, de enxergar isso de outra forma porque eu tenho contato com o irmão, um tio, um amigo, ou isso foi alguma coisa nova para vocês? Como é que foi? Vocês, a Fernanda pode falar um pouquinho. Foi alguma coisa nova para você? Foi. No meu caso, assim, eu nunca tive essa experiência de ter contato direto com alguém que possui neurodivergência ou possui algum tipo de deficiência. Então, foi uma experiência, assim, relativamente nova para mim. Mas eu sempre entendi a importância de precisar tratar sobre esse tema. Eu vejo muito no ambiente escolar, que tem alguns alunos que possuem, por exemplo, neurodivergência, que acabam ficando de lado por não conseguirem se saírem tão bem quanto os outros alunos. Então, eu acho que é muito importante incluir eles, entendeu? Teve algo também que, na oficina, que um amigo meu de parlamento comentou, que quando a gente estava fazendo as propostas, né, a gente estava pensando muito só no lado das pessoas que possuíam neurodivergência. E aí, né, a Laísa também comentou para a gente ter um olhar voltado para as pessoas também que possuem outro tipo de deficiência, seja visual, auditiva. E aí, abriu a minha cabeça. E aí eu comecei a reparar todos os tipos de diversidade que existem e o quanto é importante a gente voltar o olhar para essas pessoas. Bacana. E você, Maria Gabriela? Você já tem um irmão aí que tem, né? Você já teve um. Como é que foi seu olhar assim em cima do tema?
Assim, eu já entendi a importância, né, de que não tem essa de excluir pessoas que são deficientes ou neurodivergentes. Para mim, todo mundo é igual. Mas quando meu irmão descobriu que tem TDAH, aí eu comecei a ter outro tipo de visão e veio aquele medo, né, de dele ser excluído na escola, esse tipo de coisa pela sociedade, porque a sociedade exclui, querendo ou não tem muita inclusão na escola, como não tem tanta, eles não têm tanto coisa igual ele, ou, tanto cuidado igual eles têm com as crianças que não têm. É muito diferente o tratamento e eles também não estão totalmente preparados para isso nas escolas. E é por isso que eu acho importante o que a gente faz no Parlamento Jovem, e o tema foi muito interessante. Não foi uma novidade tão grande para mim, já que eu tenho um irmão que tem esse tipo de neurodivergência, mas me fez abrir mais o meu olhar, não só por causa do meu irmão, mas, tipo assim, para todo mundo, por todas as pessoas que são neurodivergentes e deficientes. É bacana, né? Porque são visões diferentes. E você, Liza, quando você foi lá fazer os seus planejamentos de entrar a fundo nesse tema, o que mais te chamou atenção? O que abriu sua mente assim, nesse sentido? Então, esse tema, ele é muito com a gente, né? Então, dentro do meu cotidiano familiar, eu não tenho um contato. Mas dentro do meu cotidiano profissional, eu sempre tive muito contato com pessoas com deficiência e neurodivergência, por ser professora em sala de aula. Então, a gente sempre teve esse convívio. E a gente se depara muito, realmente, que essa inclusão, às vezes, ela não é feita da forma correta. Então, na medida que a gente está trabalhando, que veio o tema para a gente, a apostila do Trema, que a gente foi ler, a gente começa a perceber, a gente começa a achar um monte de defeitos em vários ambientes, educacional, de saúde, em forma geral. Então, quando a gente se debate com isso, e eu criando as oficinas, a gente sempre pensava muito, eu sempre trabalho muito com os alunos nesse sentido. O que podemos fazer diferente? Como podemos trabalhar para mudar essa visão? Então, o que podemos trazer ou propor para melhorar isso? Primeiro, no nosso âmbito, onde a gente está, e, quem sabe, carregar isso e levar isso para outros lugares. Né? Então, assim, a gente sempre tenta trabalhar muito nessa parte. E não só numa visão, como a Fernanda comentou, de uma deficiência apenas, ou de uma neurodivergência, mas um atendimento de todas as pessoas, de todas essas diversidades, tanto culturais, quanto neurológicas, de forma geral, sabe? Então, saber trabalhar um pouquinho disso. Então, mexer e trabalhar com essas oficinas foi um desafio muito grande. É sempre um desafio, né? Nesse sentido. Então, vamos agora entrar um pouquinho nos subtemas. A gente tem o primeiro subtema, que é o de capacitismo e violência, né? Que a gente vê que os alunos de escolas, eles falam muito sobre bullying, principalmente de pessoas autistas, com deficiência, que sofrem bullying nas escolas. O que vocês acham? Mas é uma pergunta agora de reflexão. Quando eu entrei nesse tema, tanto eu quanto os alunos também, eu pus uma reflexão. Vocês acham que vocês, antes de ter entrado em contato com o tema, tiveram atitudes capacitistas? Tinham atitudes capacitistas? Vocês conseguiram identificar isso dentro de vocês, essas atitudes? E aí, meninas, vocês acham? Sim, tanto que aquelas piadas que a gente não percebe, que é ofensiva, né? Tipo, o que a Laís ensinou pra gente desde a primeira reunião do Parlamento Jovem, desde a primeira aula, é que a gente fala as coisas sem perceber que aquilo é ofensivo para a pessoa que pode ser e tá escutando. Tipo um cego, né? Ou um deficiente visual, que a gente fala, nossa, você tá cego, você é louca, maluca. Esse tipo de comentário que a gente não percebia antes, agora a gente vê com outros olhos. Sim, é importante demais, né? E você, Fernanda, você acha que você tinha atitudes capacitistas? Que a gente, é igual a Maria Gabriela falou, a gente não percebe, né, gente? A cultura A nossa gente tão faz enraizada. um comentário que a gente não percebe, que é coisa que a gente escuta desde sempre, né? Essas piadinhas, tipo, ai, você é doido, não sei o quê. Então, assim, acaba que a gente coloca isso no nosso vocabulário no dia a dia. A gente acaba fazendo algumas piadas e a gente não pensa no que o outro que escuta pode estar sentindo, né? Então, aí a gente começou a ter um olhar mais voltado para o que a gente faz, para o que a gente fala. Tanto que, às vezes, como eu convivo com a Maria Gabriela, às vezes a gente percebe que alguém está conversando, que alguém fala alguma coisa assim, a gente já vai lá e a gente
dar o aviso. O que que a pessoa que está escutando às vezes não está sentindo, né? Dá um toquezinho, né? Fala assim, ó, você tá sendo capacitista. Aham. Sim, e dentro dessas questões, gente, agora falando de comunicação, o que vocês mudaram no olhar, por exemplo? Dentro da questão da comunicação, ali, direito à informação, a gente vê várias questões, né, para legendas, para o pessoal que é deficiente auditivo, tem essas acessibilidades de comunicação todas. O que vocês viram, enxergaram de necessidade, que antes vocês achavam que não era necessário e hoje vocês mudaram a visão? Vou contar uma experiência minha, porque é o seguinte, eu gosto muito de cinema, e geralmente eu assisto filme legendado, e muita gente gosta de filme dublado. Eu teve uma discussão uma vez com o pessoal, que eles falaram assim que a dublagem do Brasil é uma das melhores que existem no mundo, e realmente a dublagem do Brasil é a melhor, mas a dublagem, a gente não pensa que não dá acessibilidade para o pessoal que eles têm deficiência auditiva, porque a legenda que eles fazem eles ter contato com o conteúdo do filme. Então, para mim, é uma mudança de visão sobre isso. E para vocês, teve alguma coisa dentro dessa questão da comunicação? Né? A gente tem Libras, a gente tem legendas, qualquer outro tipo de comunicação. Vocês acham que mudou a percepção de vocês? Sim, eu acho que mudou também. A gente fez uma oficina, inclusive, que a gente se colocou no lugar dessas pessoas, e aí a Laís, ela passou um desenho pra gente que a gente não conseguia escutar. E a gente percebe, tipo, o quão difícil é você conseguir entender uma simples situação só por você não conseguir escutar o que os personagens estavam falando. Então, a gente percebe a importância de incluir essas pessoas em todos os âmbitos. Não só na questão do capacitismo, mas sim na questão de tudo que elas é, fazem, sabe? Seja assistir um simples filme. Então, Sim. mudou muito a minha visão. Também a gente até tá com uma proposta que eu acho que é muito importante também, a gente ensinar para as pessoas como, por exemplo, a linguagem de sinais. Eu acho que é algo que todo mundo deveria saber, nem que seja um pouco, para conseguir se comunicar. E falando que a língua dos sinais ela é a segunda língua do Brasil, né? Ela não é só um acessório. O Brasil tem duas línguas oficiais, português e Libras. Muita gente não vê isso, né? Bacana. E você, Lais, a gente falou um pouquinho, você como professora. Você é professora e a gente voltando um pouquinho para o capacitismo. O que você enxerga dentro da sala de aula que precisa ser mudado nessa questão do capacitismo, da violência, do bullying ali? O que você acha ali, olhando essa visão agora dentro desse tema? Marcos, eu acredito que a gente ainda precisa mobilizar ainda uma maior quantidade de alunos para tentar de quantidade possível. Porque hoje em dia a gente sabe e acontece muito ainda em sala de aula. Então, é o que a gente vem trabalhando, eu com as alunas, com os alunos do parlamento, como a gente tentar diminuir isso. Então, realmente mobilizar. Agora o Parlamento Jovem vai trazer uma força maior. Então, são mais pessoas falando sobre o mesmo tema, mais pessoas ajudando na mesma situação. Porque realmente é uma coisa que acontece, está no dia a dia, virou rotina, parece que já virou uma coisa automática dos alunos. E para mim, como professora, é muito difícil estar na sala de aula hoje, ter esse convívio, tentar fazer alguma mudança, mas às vezes eu não consigo, porque eu estou só na sala de aula. Então, hoje eu percebo que o Parlamento Jovem, eu comento muito com os alunos, eles são a nossa força. Eles é o poder que a gente tem de chegar em todos os outros alunos. Porque de um aluno para outro aluno, eles conseguem entender, eles conseguem perceber isso. Sim. Então, eu acho que essa mobilização com o Parlamento Jovem vai auxiliar muito nessa parte do capacitismo que a gente ainda enfrenta e muito. É uma coisa assim, é uma mudança cultural que vai surgindo a partir do Parlamento Jovem dentro das escolas, né? Eu percebo que as meninas devem ter visto mesmo, vamos supor. Maria Gabriela, o que você viu aí de mudança sua que você pode melhorar dentro da escola? Você estuda. Oi? Dentro da escola que você estuda, o que você acha que deve mudar nesse sentido que a Laísa falou? A mudança cultural ali. Olha, eu não tenho
muito do que reclamar, né? Porque eu acho que o Cefet, ele é muito... Ele inclui muitas pessoas que são deficientes e neurodivergentes, tanto em rampas, biblioteca, com os livros, aqueles livros de Braille, assim que se fala, né? Também tem um grupo específico só para pessoas neurodivergentes e deficientes, e eu acho isso muito interessante. A ANAP também é algo muito importante, então, do Cefet, é só botar mais alguns reforços sobre isso, né? Tipo, os brailles em todas na escada, nas rampas, e eu não tenho do que falar de melhorar, porque eu acho que eles são bem inclusos nessa questão. Tá, aí vocês Aí falaram vocês da falam da escola que escola que vocês vocês estudam. estudam. Mas E os Os outros outros ambientes ambientes da cidade? da cidade. praticamente no supermercado tem que ter, em bancos, ônibus, assim, também é muito necessário, aqueles lugares específicos só para deficiente, e também nas escadas deveria ter algo que ajudasse as pessoas que são deficientes, e também quem tem neurodivergência também, em supermercado deveria ter ajudas, né, pessoas que são auxiliares, e em outros cantos. Eu acho muito importante isso, porque as escolas, aqui eu falo em Perdizes, não são tão preparadas para lidar com pessoas que têm esse tipo de deficiência e neurodivergência. Certo. Certo. Eu vou Eu vou ver com vocês ver o com vocês o seguinte seguinte agora. A gente A tem, gente tem, dentro do dentro do parlamento, outros temas outros que podem temas que ser podem ser abordados, abordados, né, nos né, outros nos anos. outros anos. Um O exercício aqui. exercício aqui. Quais temas Quais temas vocês acham acham que podem ser abordados? O que O que vocês vocês acham acham pode ser? pode Dentro que ser? vocês Desde que tiveram vocês tiveram experiência experiência até hoje. até hoje. Tem alguma Tem alguma necessidade que que vocês vocês viram? viram? A gente A gente abordou dentro do parlamento no geral. geral. Saúde mental, mercado de mercado de trabalho, trabalho, gente, gente, cultura. cultura. Mas o que Mas vocês o acham que vocês acham que que falta falta na na sociedade sociedade para o para o jovem discutir? discutir? Vocês vão Vocês pensar vão nisso pensar agora. nisso agora. Vocês vão ter que Vocês vão mandar ter que mandar propostas para propostas para regional. regional. Então, Marco, ainda estão na avaliação. Essa aquela parte que a gente tem que propor um tema para o próximo ano. O que vocês acham? O que vocês podem estar pensando aí? A gente ainda está nessa parte da elaboração de propostas. É só um exercício, sim, porque o Parlamento Jovem ele abre a mente da gente para ver essas outras necessidades, né? É só ver se vocês acham que precisa alguma coisa mudar na sociedade para vocês colocarem como problema. Então já vão pensando aí o que vocês acham que pode ser debatido, né? Porque eu vejo muito, o jovem tem muita força hoje de entender as questões e voltar para a questão política, né? E o parlamento é onde vocês exercitam essa vontade de vocês, né? Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho, eu vou falar com a Laisa aqui. Laisa, e você, o que você acha dentro do parlamento que você acha que seria um tema legal de ser abordado pelo que você vê aí do pessoal, dos meninos, dos alunos de vocês? Hoje ali, Marcos, eu vejo eles assim na movimentação que eles têm, eu acho que alguma coisa proposta para idosos, sabe? Por exemplo, a população de idoso, eu acredito que eles devem pensar em algo assim. Eu acredito também voltado para a parte dos mais velhos e os idosos, a parte da era digital, a importância de estar conectado. Então, uma pessoa mais velha estar conectada, ter um acesso à informação, sabe? Porque hoje a gente percebe muito, um senhor precisa de uma ajuda para acessar um Gov, né? Então, eu acredito que pode ser algo nesse estilo. Mas eles são os protagonistas, né, Marcos? Então, e vocês concordam? Vocês concordam com a Laisa ou vocês acham que tem mais coisa? Mudar na sociedade toda, muita coisa. Eu acho que os jovens de hoje em dia, querendo ou não só
os outros, mas assim como eu e a Fernanda, ainda somos alienados, no caso, né? Em questão de tudo, politicamente e em outros tipos de visão. Também tem a misoginia e a homofobia, a transfobia. Eu acho que tudo isso deveria ser pauta no Parlamento Jovem, porque é com muito peso o preconceito disso tudo na sociedade. E você, E Fernanda? você, Fernanda? Eu acho Eu que acho que próximos temas próximos temas precisam continuar precisam abordando essa continuar questão abordando de essa questão. minorias, voltar a olhar para esses grupos, né? Como a Maria disse, a questão da homofobia, da transfobia, como a Laísa disse, ter esse cuidado com os nossos idosos. Outro tema que eu acho muito interessante, que é bem polêmico, ainda mais agora, é a questão das crianças nas redes sociais, né? No mundo digital. Eu acho que são temas que precisam ser abordados, sim, e eu acho que serão boas propostas para parlamentos futuros. Bacana, que eu estou perguntando para os alunos já para a gente aquecer nos debates lá na frente. Vocês vão participar de uma plenária regional, que vocês vão estar em contato com outras 13 cidades, que vão trazer temas também. Então, assim, a gente vai vendo assim como que está o pensamento do jovem nas propostas para o ano que vem, que vão ser debatidas. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão do Parlamento Jovem, como vocês enxergam que hoje em Perdizes ele está afetando a sociedade. Vocês fizeram várias ações, né? Eu vi que vocês fizeram várias ações para o autismo. Como que vocês acham que está sendo afetado ali na sociedade o movimento de vocês do Parlamento Jovem? O que vocês acham assim que está? Vocês estão sentindo dentro da cidade ali que está tendo um movimento em volta ali do projeto, que o pessoal está vendo, ó, esses jovens ali são diferenciados. Eu acredito que sim, viu, Marcos? Está começando a ter aquela movimentação de curiosidade. Por que aquele aluno está ali e eu não estou? O que ele está fazendo? Eu também quero fazer. Então, assim, está com um grupo de alunos e acaba que essa quantidade de alunos está gerando um movimento muito legal, porque eles são muito especiais, e acaba convidando os outros para os próximos anos, né? Se Deus quiser. E assim, e os meninos estão fazendo assim um papel importantíssimo. Eles estão dando tudo, tudo. Quando o Parlamento Jovem, vamos lá, gente, vamos convidar todo mundo. Estão todos ali, todos dispostos, todos querem participar. Então está sendo incrível. Muito bacana isso. E vocês percebem isso também, meninas? Vocês Vocês percebem que o percebem que pessoal o está vendo pessoal está isso? vendo isso? Sim, tanto que eu não conheci o parlamento, mas depois que eu conheci, eu comecei a falar bastante também para os meus amigos. Quem sabe no próximo ano eles também tentarem, não tem nem muito esforço, é só ir lá, pedir para entrar e é muito simples, eu falo para eles tentar no ano que vem, porque é muito importante, né, a gente ter esse papel no nosso município e levar isso além. Vocês são a voz, né, do Parlamento Jovem agora, gente. Vocês vão ser conhecidos pro resto da vida agora lá, ó. Os pioneiros do Parlamento Jovem lá, os veteranos lá. Então, assim, vocês vão levar o legado do Parlamento Jovem para frente. Você concorda com isso, Fernanda? Sim, eu concordo. Como a Maria disse, a gente comenta muito sobre com os nossos amigos, e eu acho que isso gera assim uma curiosidade deles participarem, e eu acho que a nossa intenção mesmo é trazer cada vez mais jovens para dentro do parlamento, porque eu acho muito importante ter essa participação da gente. Então, eu perguntei isso porque que agora eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão dar um recado para quem quer entrar no parlamento e para quem está ouvindo vocês. Vão ter gente de outras cidades que vão ouvir vocês, a gente tem pessoal que é de outras cidades aqui de Minas que vão ouvir, e também, não só do Polo, mas também de todo Minas Gerais. Dá um recadinho para eles sobre a experiência de vocês do parlamento e falem por que eles devem fazer parte do Parlamento Jovem. Vocês podem dar esse recadinho? Então, Então, pessoal que pessoal deseja que fazer deseja parlamento, participar, entrem, entrem, façam parte, é façam muito parte, é muito importante. importante. Ter essa voz do jovem na sociedade. Como eu disse no começo, nós jovens, nós temos essa oportunidade de gerar tendências, de criar modas. Então,
vamos criar a moda de ter um olhar voltado para políticas públicas que ajudem, que contribuam com a sociedade. Então, não tenham medo de entrar no parlamento. Assim, é um ambiente muito bom. Pelo menos a minha experiência com o parlamento, ela está sendo maravilhosa. Todo mundo é muito acolhedor. Então, entrem, não tenham medo. Eu tenho certeza que todos vão gostar. E você, Maria Você, Gabriela? Maria Gabriela. Então, gente que pretende entrar no parlamento algum dia, eu espero que tentem mesmo, que entrem, porque é uma experiência muito, muito incrível. Não sei se foi só porque eu fui com os meus amigos, mas além de ir com os meus amigos, eu fiz novas amizades lá, conheci pessoas incríveis, e se esforçar para criar mais ideias e ajudar as pessoas que precisam, e independente do qual tema seja, e isso também ajuda a evoluir não só politicamente, mas te ajuda a evoluir como pessoa, né? Seu desenvolvimento pessoal vai além. E você, professora, coordenadora, dê um recadinho aí pro pessoal. Todos os jovens do nosso polo de Perdizes ou de todos os outros polos, venham buscar conhecimento, venham trazer a opinião de vocês. A opinião de vocês é importante e que vocês precisam ser protagonistas do futuro de vocês, da sociedade de vocês. Então, estamos esperando vocês para realizar um ótimo trabalho, né? Dentro da nossa região e dentro de todas as outras. Então, é um espaço muito acolhedor para vocês, jovens, poderem ter essa voz. Muito bom, gente. Esse podcast aqui é um bate-papo rápido. A gente vai ter um novo encontro depois, quando que eu vou reunir os alunos de outras cidades para vocês conversarem entre si. Né? A gente está pegando os alunos e depois a gente vai reunir vocês, para vocês conversarem entre vocês e passar para a gente tudo que vocês aprenderam nessa jornada. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, tá? Espero novamente, a gente está falando novamente sobre esse tema, sobre o Parlamento Jovem, que vocês sempre continuem sendo aí, né, a coordenadora Laísa, a energia que ela tem de dar aula, né, que faz o planejamento incrível. Eu vi o planejamento dela, falei, gente, é um planejamento incrível que você deu de aulas lá, de oficinas. Vocês, alunos que se dispõem a falar, sobre propostas, parabéns para vocês, tá? Porque eu sempre falo, gente, aluno do Parlamento Jovem é diferenciado, ele é diferente, ele não é igual aos outros jovens. Ele não é um aluno que tem mais propriedade para falar, ele tem mais iniciativa, e ele realmente muda a sociedade. A gente vê muitos alunos, ex-alunos do Parlamento Jovem, que já são políticos. Teve aluno dos primeiros parlamentos que já está na ONU, trabalha na ONU hoje. Pra vocês terem ideia de como que o projeto, né, ele amplia horizontes aí dos jovens. Então, parabéns por vocês terem essa iniciativa de fazer parte desse projeto tão importante. Vocês querem mandar um abraço para alguém, um beijo para alguém? Fazer igual a Xuxa, né? Um beijinho. O nosso Parlamento Jovem. Certo. E vocês, meninas? Vocês querem mandar um abraço? A oportunidade de participar. E queria mandar um abraço para os meus amigos do Parlamento Jovem de Perdizes. E você, Maria Gabriela? Agradecer por estar aqui na reunião e com a minha amiga Fernanda, que é a minha mais próxima do parlamento, e mandar um abraço para meus amigos do parlamento. Bacana. Ó, a amizade Parlamento Jovem fica pro resto da vida, hein? Gente, muito obrigado. Agradeço vocês. E o Pod Triângulo fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio com mais entrevista e mais voz dos alunos aí nessa nossa fase. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo.